Chega dessa mansidão, galera. Chega desse mimimi de achar que as coisas vão ser resolvidas com você sentado no sofá. Tá na hora de voltar pra rua. Eu não sei mais o que o povo precisa para entender que tá na hora de botar o verde e amarelo nas ruas, de ir pedir voto pro Flávio Bolsonaro. Gente, se o Lula ganhar, é mais 4 ministros do STF que ele vai colocar. Aí acabou o Brasil. Mas calma que a notícia que eu venho trazer aqui é muito, mas muito boa. Saiu uma pesquisa da Quest agora, que só está fazendo pesquisa compradas pela Globo. Ela só fechou o contrato, só vai fazer pesquisas que a Globo encomendar. Então, olha o resultado da Quest de agora, preste atenção. Lula tem 43% e Flávio 40% no segundo turno. A diferença é de 3 pontos na pesquisa Quest. Ah, Gustavo, mas o Lula ainda está na frente. Lula está na frente mesmo? Pois eu quero te mostrar uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. Olha como é que está a mudança da intenção de voto. Olha aqui, eu quero que você preste atenção nessa linha. Vermelho é Lula, Flávio é azul. Aqui o Flávio passou, aí vem o suposto escândalo do Dark Horse. Lula subiu. Olha o que está acontecendo desde julho, desde o mês passado. Nós vamos passar o Lula na pesquisa da Quest. A diferença é de 3 pontos, margem de erro, mas esse não é o pior caso. Em agosto de 2022, Lula estava 12 pontos na frente do Bolsonaro na pesquisa Quest. Em agosto, de novo, 12 pontos na frente do Bolsonaro na pesquisa Quest, com o Alexandre de Moraes ainda proibindo o Bolsonaro de fazer live, derrubando os apoiadores do Bolsonaro, derrubando os maiores influenciadores que apoiavam o Bolsonaro e derrubando qualquer conteúdo de qualquer pessoa que criticasse o Lula. Sem falar que foram roubadas inserções de rádio do Bolsonaro. 12 pontos na frente e a eleição terminou com Lula ganhando por 1%. Agora nós estamos com 3 pontos de diferença. Olha isso aqui, gente. Saiu de 12 para 3. Nós vamos ganhar. Só que, se o povo continuar desse jeito, achando que não precisa ir para a rua, não precisa botar o verde e amarelo, eu já não sei. Porque tudo que eles querem é que você fique assim, ó, desanimado. Que você não compartilhe os vídeos, não milite nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, não converse com suas famílias, não coloque o verde e amarelo e vá para as ruas. É tudo o que eles querem. Essa reunião, Lula, Alcolumbre, Zanin e Moraes, é como que eles vão definir os próximos governos. Já está tudo no baralho, já está tudo certinho. Agora ficar em casa, torcendo para alguém vir para um milagre, não dá. O Flávio Bolsonaro vai fazer um ato agora em Copacabana, às 10 horas da manhã. Se você é do Rio de Janeiro, da região, coloca sua camiseta verde e amarelo, vá para Copacabana. Eu estou fazendo um ato de lançamento da minha campanha aqui em Goiânia, mas o meu ato de lançamento é uma manifestação de apoio ao Flávio Bolsonaro, contra o Lula, contra esses desmandos do STF. A gente precisa fazer maioria no Senado, a gente precisa tirar o Lula do poder. O Brasil não aguenta mais 4 anos e principalmente o Brasil não aguenta mais 4 indicações do Lula ao STF. Em contrapartida, com a vitória do Flávio Bolsonaro, ele vai colocar 5 ministros do STF. A vaga que já está vazia, os 3 que vão aposentar, mais um que vai sofrer o impeachment. Vocês têm noção da mudança que a gente vai poder fazer no nosso país? Nós vamos poder fazer aqui o que o Bukele fez em El Salvador, o que o Milei fez na Argentina. Mas para isso, a gente precisa animar. O povo está muito desanimado. Eu entendo o sofrimento, Bolsonaro preso, sem poder falar com os filhos, os prisioneiros do 8 de janeiro, pessoas que tiveram suas vidas destruídas. Você está entrando naquela reação de não, eu vou ficar quietinho para ser o último a ser devorado, mas vai ser devorado. E se a gente não mudar a realidade agora, os nossos filhos vão pagar por isso. As próximas gerações, nós fracassaremos enquanto adultos. Estou meio exaltado porque, gente, nós estamos 1000 vezes melhor agora para ganhar a eleição do que nós estávamos em 2022, com Bolsonaro. E eu estou vendo o povo mesmo. Copacabana, 10 horas da manhã, nesse domingo. Se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, pega o ônibus e vai para lá. Se você é da região centro-oeste, vem aqui para Goiânia, Praça Tamandaré, 9 horas da manhã. Nós vamos fazer uma caminhada pelo Flávio Bolsonaro, pela direita, pela libertação do Bolsonaro, para denunciar o Alexandre de Moraes. Cara, nós estamos quase ganhando e o povo não está percebendo isso. Eu não sei mais o que eu... tantos vídeos que eu gravei. Vão para a rua, Rio de Janeiro. Por favor, vá para Copacabana. Vamos encher aquilo lá. Mas está na hora de todos os candidatos a federais e senadores que usaram a imagem do Bolsonaro fazerem em suas cidades, em seus estados,
atos de apoio ao Flávio. Porque agora não é só ficar indo onde o Flávio tá para sugar a imagem dele, é levar o nome dele para onde ele não está. Seja o Flávio Bolsonaro na sua cidade, no seu estado, leve o nome dele, coloque as imagens dele. Agora que vai começar as eleições, a gente vai ver quem é que tá colocando a imagem do Flávio e quem é que não tá colocando. Quem é que tá fazendo campanha para ele ou não. Chega de só sugar o cara não aguenta mais, ele já declarou apoio, ele já fala, todo mundo já sabe quem são os candidatos. Agora é hora desses candidatos levarem o nome do Flávio Bolsonaro para todas as cidades. Exatamente isso que nós precisamos, e a gente sempre fala isso daqui, né? Já tem um bom tempo já que a gente tem falado sobre isso aqui, e é para as pessoas criarem essa consciência mesmo. Eu acho que a tarefa da direita hoje é converter essas pessoas, converter as pessoas que ainda acreditam nesse governo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma série de vídeos onde vocês vão ficar impressionados e, assim, eu acho que comovidos com a situação que estamos vivendo e do que podemos encontrar aí nos próximos 4 anos. O primeiro é esse daqui, ó. Jornalistas explicam a importância da eleição desse ano. É isso mesmo, vamos lá. Eu acho que tem uma série de condições aí que fazem com que a gente tenha que pensar um pouco mais nas eleições esse ano, com que a gente tenha que refletir um pouco mais nas eleições deste ano em si. Toda eleição é importante, obviamente, só que a dessa pode definir durante muitos e muitos anos a nossa vida. É isso mesmo, foi como ele disse aqui. Você ter o Lula indicando 4 pessoas nesses próximos 4 anos é realmente preocupante. É realmente muito preocupante. Mas vamos lá, vamos O judiciário operou muito nos bastidores para que esses partidos que são investigados, principalmente no caso Master, não fechassem uma aliança, que a aliança natural seria com o Flávio Bolsonaro, sob pena de as investigações contra eles avançarem. Isso aconteceu. Você teve ministro, você teve juízes, há juízes em Brasília, que mandaram recados para lideranças do Centrão, dizendo que se eles fechassem acordo com o Flávio, as investigações contra eles avançariam. Então esse é um dado também. E nessa eleição acho que está se tornando cada vez mais claro, se tornou uma coisa mais consolidada, é a importância da eleição de representantes que consigam colocar um freio no que hoje é o poder supremo do Brasil, que é o poder judiciário. Então, talvez essa eleição, esse paradoxo, seja legítimo, de realmente não ser o presidente o voto mais importante, mas talvez seja o voto mais importante aquele que vai tentar colocar um freio num ambiente em que a política é dominada completamente pelo jurídico, pelo judiciário. Quer dizer, onde já se viu um presidente do Supremo e fazer um jantar para tentar puxar alguém para o lado do outro. Ele vai ser presidente ano que vem, ele ainda não é. O Moraes será presidente ano que vem. Mas o imperador do Supremo fazer um jantar para tentar juntar 2 lados políticos numa eleição. Quer dizer, é algo completamente fora de propósito. André, esse fato do Alexandre de Moraes ter chamado o Lula e o Alcolumbre para jantar, e a gente ter descoberto depois, né, eu acho que pegou todos nós de surpresa aqui, porque pela ousadia de avançar sobre o atropelo institucional. De tudo que a gente já tinha visto aqui, eu acho que ainda assim, mesmo para nós que somos céticos da capacidade do que o STF, de algumas figuras do STF são capazes de fazer, isso tudo gerou essa questão. O problema, além dessa mistura de papéis, que a gente já viu em outros momentos, mas não com essa configuração mais profunda, qual é o pacto que sai de lá. Qual é o pacto que sai de lá, por exemplo, para a manutenção inclusive de uma tensão institucional entre eles? Exatamente, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: uma democracia hoje ela depende do equilíbrio entre o executivo, entre o legislativo e o judiciário. Tá? Sempre que qualquer um desses poderes ele amplia a sua influência no cenário nacional ali, começam a surgir debates e desconfianças legítimas sobre os limites institucionais de cada um desses poderes, independente da sua posição política, entenda isso. Tá? O importante é que as regras sejam claras, tá? Que se respeitem as leis, a Constituição, tá? E que haja uma segurança jurídica. Porque se não houver uma segurança jurídica, ou seja, independente, porque assim, uma coisa é você ter as leis ali, outra coisa é você arbitrariamente, ou seja, das vozes da sua cabeça, você julgar determinados casos, como ocorreu com o Bolsonaro ali.
Tá? Então, diversos juristas, inclusive pessoas da esquerda, falaram que esse julgamento foge completamente à regra. Porque Bolsonaro não houve corrupção ali. Ele não participou de nada. Não tinham provas robustas. A única prova era um texto no celular de um oficial, que era o Mauro Cid. Ou seja, era um texto, um rascunho de um texto que nem foi escrito pelo Bolsonaro. E isso foi confrontado pelo Alexandre de Moraes e o Mauro Cid falou, não foi escrito por ele. Ou seja, mesma coisa de você ali pagar, você está pagando por um crime que não existiu e você nem cometeu, né? Então, essa que está sendo a nossa realidade. E aí, infelizmente, o Brasil acaba sentindo muito por isso, né? Em todos os setores, de todos os lados. Por quê? Porque isso afasta investimentos, afasta economicamente pessoas que poderiam investir no nosso país, afasta. Eu acho que, de uma forma geral, você tem em cadeia um processo de destruição em massa do país, em todos os lados, seja moral, social, econômico, político, de todo lado, porque não se respeita absolutamente mais nada. Tá? Essa que é a realidade. Bom, as consequências a gente está vendo aí, né? Porque assim, um país com uma dívida altíssima, né? Estamos com uma dívida altíssima, o Brasil não sabe de onde vai tirar esses 100 bilhões aí, tá? Não sabe, porque teve um rombo aí nas contas públicas de novo, né? Agora, até o final do ano, ele precisa provisionar 100 bilhões de reais. Aí eu pergunto para você de onde vai tirar, né? Da onde? Aí ele foi lá e tirou ali. Ó, detalhe: tirando todo esse dinheiro, ainda não cobre esse rombo, tá? Tirou da educação, tirou da saúde e tal. E óbvio, ele não vai para debate nenhum, e a gente já falou isso aqui justamente por causa disso, porque ele sabe que não tem argumentação contra absolutamente nada do que está sendo veiculado na mídia. Por isso ele quer regular as redes sociais, né? Tá mais do que claro. Casas Bahia acabou de anunciar que vai fechar 298 lojas e vai demitir quase 2.000 funcionários de uma vez só. Isso daqui é uma das maiores reduções da história da empresa. Eu não sei se você sabia, mas não é novidade nenhuma, né? Que as Casas Bahia estão passando por problemas, infelizmente, vale ressaltar. Mas nos últimos anos ela fechava entre 20 e 30 lojas todo ano. Só que agora foram 298 de uma vez só. É como se ela tivesse pego tudo que ela fechou nos últimos 10 anos e cortou tudo nesse ano de 2026. Quase 30% de todas as lojas que eles tinham no Brasil. E a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado das Casas Bahia nesse segundo trimestre de 2026, mas só no primeiro trimestre desse ano eles tiveram 1,1 bilhão de prejuízo. Em 2025 inteiro, a perda foi de 3 bilhões. Em 2024, foi 1 bilhão de prejuízo. Em 2023, 2,6 bilhões de prejuízo. E 22, 340 milhões de prejuízo. Então, assim, parece que cada ano que passa, o varejo no Brasil sofre um pouquinho mais. E o grande culpado de tudo isso é a nossa taxa de juros. O Brasil hoje paga 9,3% de juro real. Ele é o maior. Então, aí entra, né, a situação do país, ou seja, vai vir um processo em cadeia, né? Afeta absolutamente todo mundo, porque, mas aí esse cara que é o dono da Casas Bahia é bilionário e ele que se lasque, ó, quantas pessoas perdem emprego? Vira um processo em cadeia, tá? Diretos e indiretos, tá? Não se esqueça, diretos e indiretos. Porque não é só a pessoa que trabalha lá dentro e é beneficiada com uma empresa do porte da Casas Bahia. Por exemplo, aqui na minha cidade, tem uma Casas Bahia aqui perto, por exemplo, enorme, gigantesca. Deve empregar, sei lá, mais de 50 pessoas, 100 pessoas, não sei. Tem duas, né? Tem uma no shopping aqui perto e tem uma no centro da cidade. Na sua cidade também provavelmente tem. E ela não só emprega as pessoas que estão ali, tá? Porque você tem um aumento econômico geral ali no entorno. Então essas pessoas que trabalham ali, elas se alimentam ali no entorno, saem para almoçar, saem para comprar, saem para consumir. O prédio é muito grande, então provavelmente você precisa de manutenção. Então você precisa contratar pessoas para ir lá fazer manutenção desse prédio, né? Então você precisa contratar pessoas, normalmente a empresa terceirizada que faz a limpeza, então pessoas terceirizadas fazem a limpeza.
fazem entregas, por exemplo, sempre tem, na hora do almoço, você chega, as meninas, as vendedoras pedem sempre iFood, então sempre tem uma motinha do iFood ali, então gera emprego pro cara do iFood também, ou seja, gera renda, né, pro cara do iFood também. Então, assim, é uma consequência, um processo em cadeia, né, de um círculo virtuoso ali de prosperidade, porque você aumenta tudo ali no entorno. Mas tá tudo fechando, tá tudo indo pro buraco, tá tudo falindo. E o governo insiste em falar que tá tudo legal, que tá tudo bem, né? Mas é isso, né? É muito complicado, né? Vamos ver agora esse trecho aqui, ó, na CNN. Vamos dar uma olhada. Autoridades informam ao PL que dirigente do Missão filiou Flávio Bolsonaro. Autoridades informaram ao PL que o nome identificado como autor da filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão é um filiado com função diretiva na sigla. O nome já foi encaminhado à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República para que a investigação tenha andamento. Também foram identificados o local de acesso, o login e o horário. Tá vendo? Cara, tudo pilantra, todo lugar. Seja nesse Missão aí, nesse partido, seja no PT, tá? PSDB, todos esses outros partidos aí. Então, muito cuidado e muita atenção. Tá? Porque tem muita gente caindo nessa ideinha aí desse partido aí do MBL, esse Missão aí. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Muita atenção. Tá? Muita atenção. Porque, assim, esses caras, eles vendem uma ideia, né, muito glamurosa, muito bonita, muito romantizada, mas a gente sabe muito bem que não é assim que joga o jogo e eles querem jogar desse jeito. E já se mostraram, né? Tem vários vídeos aí na internet mostrando esse Renan Santos aí, tá tratando mal as pessoas, muitas pessoas que não ficam perto dele também, todo mundo saindo de perto. Então, assim, isso já demonstra muito bem o que é esse cara, né? Vamos ver esse outro trecho aqui, olha só. Vamos ver isso aqui. O filho sabe que ele não pode fazer nada errado. Ele jura por tudo que é sagrado que ele não tem nada. E eu acredito nele. Mas eu já disse aos advogados, ninguém vai pedir fechamento, sabe, de processo do meu filho. Quer fazer Como já foi feito, né? Mudaram até chefe de polícia. Não, pode fazer. Eu quero que ele seja investigado, não tem problema nenhum. Só ele sabe a verdade. O Lula, você vê aqui os jornalistas falaram, já foi feito, né? Já foi fechado tudo, né? Ninguém não deixaram fazer o processo de bloqueio das contas lá, né? De verificação das contas dele, né? Porque o pessoal do PT foi pra cima, tá? O Lula tá falando isso daqui só pra tirar dele, mas o pessoal que tá no entorno dele falou que não queria que fizesse o bloqueio das contas do filho dele, do filho do Lula, né? Não queria que mexesse em absolutamente nada, quebrasse o sigilo. Eu tinha perdido a palavra aqui, mas quebrasse o sigilo das contas do Lulinha, né? Ninguém queria, né? Então, é impressionante isso daí, né? Vamos pra cima, deixa seu like nesse vídeo, não se esqueça e vamos tentar mudar esse jogo.